Boa noite a todos. É um grande prazer receber todos aqui nessa sala virtual, nesse primeiro evento do Clube da Artéria. Estamos aqui, eu, doutor Arno, Alberto, e o objetivo desse clube, na verdade, é discussão sobre cirurgia arterial, cirurgias vasculares complexas. Realmente, o nosso foco é estimular o debate, troca de ideias. O modelo é, inicialmente, a apresentação de uma aula sobre um tema específico, seguido de comentário dos moderadores, e logo em seguida todos estão convidados a fazer comentários, debater, enfim. Eu peço para que todos mantenham o áudio desligado. Quando quiserem, enfim, se manifestar, existe um ícone na parte inferior da tela, levantar a mão. Caso esse ícone não esteja disponível, pode mandar uma mensagem aqui direcionada a mim também, que nós vamos chamando, enfim, as pessoas para debaterem, enfim. Mas desde já vejo aqui muitos colegas, muitos amigos que há muito tempo não encontramos. É realmente uma grande felicidade estarmos todos juntos aí virtualmente. Vou passar agora a palavra para o doutor Arno para as palavras iniciais. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de dar boas-vindas a todos. É uma grande alegria poder contar com todos vocês aqui. Grande parte são oriundos do nosso serviço, mas eu vejo também muitas presenças aqui, muito gratas, de pessoas amigas e certamente todo mundo muito interessado em cirurgia vascular. Vejo aqui, vou dar o nome dos que não trabalharam conosco: o Sérgio Meirelles, que aparece em primeira cena aí. Nós temos o Ianelli, que é uma figura muito presente no nosso dia a dia. Nós temos a Patrícia, que está aqui servindo também de ouvinte, né? O Zé Manuel Silvestre, há muito tempo eu não vejo, mas tenho muitas saudades dele. Vejo aqui o Leonardo Lucas, a Larissa, o Everton Macedo, o Guilherme Meirelles, não está o nome, mas a figura é muito conhecida, né? Vejo aqui o Diego Meli Souza, o Nigro, François Nigro, e aqui o Canguçu, acho que é o último que está sem nome também. E todos os que trabalharam conosco estão aqui presentes: a Marisa, o Ceola, quem mais que está aqui? O Matheus, o Anderson, Carolina, Pedro Sartori e Pedron, Matheus Rezende e outros que talvez não apareçam aqui na minha tela, porque eu acho que nós temos mais participantes do que eu consigo ver na minha tela. Não sei como a gente faz para abrir. Vamos ver para cá. Nós temos aqui vários: Bernardo Ristoff, Leonildo Feres, que eu não sei, também Adruir Martins, Fanny, Vilma, mãe do Vitor, né? Alberto Kupchincas, Vanessa, beijos, beijós, né? Na verdade, Marcos Martins, Zé Barros, assim por diante, todos os que não dá para dizer o nome de todo mundo. Muito feliz de toda essa frequência nesse tema. O tema que foi escolhido para debater hoje é exatamente o que acontece com as endopróteses ramificadas a nível de ilíaca, em que tem a configuração bell-bottom, ou seja, que tem o diâmetro maior no segmento distal do que no segmento proximal. Isso surgiu no início dos anos 2000. Eu acredito que a primeira que nós implantamos foi em 2004, foi uma Schluter com ramificações bell-bottom, e de lá para cá a gente observou que, em alguns casos específicos, havia uma degeneração aneurismática e a formação de endolite tipo 1B em alguns desses casos. Isso é motivo de uma tese de doutorado do Bernardo, que vai apresentar hoje,
e nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Eu preciso dizer que, no nosso serviço, nós nunca fomos muito entusiastas de usar bell bottoms em artérias ilíacas muito calibrosas. Nós tivemos a oportunidade de operar vários casos de endolite tipo 1B e de degeneração aneurismática dessas ilíacas, quando implantadas em ilíacas muito calibrosas por outros serviços, outros colegas. De maneira que nós ficamos, digamos assim, convencidas da nossa conduta de que elas não deveriam ser usadas em ilíacas muito calibrosas, que já tivessem uma degeneração aneurismática considerável. Eu gostaria, então, de passar a palavra para o Bernardo para fazer a apresentação. Depois, os dois moderadores vão fazer breves considerações e, o mais importante, 60% do tempo dessa apresentação vai ser dedicada à discussão entre nós. Bernardo. Ok, obrigado, doutor Arno. Quer a tua garrafinha ou quer que traga uma água gelada? Pode ser água gelada. Quer levar isso junto? Ok. Vou desativar o meu som. Bom, bell bottom, uma opção de risco. Toda essa história começa em torno da artéria ilíaca interna. Por que preservar a ilíaca interna? É importante preservar a ilíaca interna. Nos aneurismas que envolvem as artérias ilíacas, os aneurismas aorto-ilíacos, há necessidade de um pensamento adicional, um cuidado adicional, para que se mantenha o fluxo na ilíaca interna ao excluir os aneurismas. Mas, inicialmente, essa história não era assim. Inicialmente, o primeiro tratamento proposto para os aneurismas aorto-ilíacos era a embolização. A embolização da artéria ilíaca interna prevenia o refluxo retrógrado através deste vaso e impedia, assim... Mas deve ter alguém que está com o microfone ligado que dá uma certa confusão. Vamos tentar todo mundo desligar o microfone do seu próprio computador, bem no cantinho inferior à esquerda. Vou desligar o meu. Ok? Ok. Dando prosseguimento, então. Ok. Dando prosseguimento, então, a embolização da artéria ilíaca interna é associada a diversas complicações. E que complicações seriam essas? Claudicação glútea, a mais comentada e, enfim, a de maior incidência, disfunção erétil, necrose glútea, lembrando que existe uma intensa rede que comunica pelve, enfim, glúteo, os músculos glúteos, isquemia do cólon e déficit neurológico. Na literatura, é extremamente variável a incidência de claudicação glútea. Nós hoje sabemos que a claudicação está diretamente relacionada à forma como a embolização é feita. Embolização de vasos mais distais é associada a maior incidência de sintomas. A embolização no ósseo da artéria ilíaca interna minimiza isso, mas não elimina, como nós podemos ver aqui, tanto a claudicação glútea quanto a disfunção sexual, isquemia de cólon e mesmo isquemia medular. Dessa forma, diversos grupos no mundo todo pensaram como resolver esse problema. O que nós podemos oferecer de melhor para esse paciente? Um tratamento do aneurisma aorto-ilíaco em que não minimizasse esses riscos, né? Então, nós podemos citar aqui a endoprótese bell bottom, que foi criada com esse objetivo, o objetivo de criar selamento ao nível da artéria ilíaca ectasiada, e nós vamos abordar aí
as consequências por conta disso. A técnica sanduíche é idealizada e difundida por Lobato, que também existem, enfim, questões associadas, enfim, em relação a endolíquido, durabilidade. A técnica ramificada, que vem sendo extremamente divulgada ultimamente, diversos dispositivos estão disponíveis, enfim, para a sua utilização, e técnicas híbridas, como a revascularização retrógrada da artéria ilíaca interna, em que nós, particularmente, antes da existência da técnica ramificada, enfim, é uma opção existente, uma opção ainda utilizada hoje para anatomias complexas, em que outras opções não se tornam as melhores a serem escolhidas. Então, o foco aqui desse estudo, o foco dessa análise, é sobre as artérias, sobre a utilização da técnica Bell-Bottom nos aneurismas aorta ilíacos. E o que acontece? Ao optarmos por utilizar a técnica Bell-Bottom, necessariamente nós estamos trabalhando em uma área ectasiada, uma área doente, uma área em que a média apresenta menor espessura, diversos estudos anatomopatológicos têm demonstrado isso. Existe uma preocupação da progressão dessa artéria ectasiada, dessa área com tecido já acometido pela doença aneurismática no longo prazo, e o seu consequente comprometimento do selamento do aneurisma. Na literatura, nós temos resultados extremamente variáveis. Desde já, nós temos que destacar que não existe um protocolo definido, não existe um dos problemas ao analisar os estudos é que não existe mesmo um protocolo definindo o que é Bell-Bottom, em que diâmetro, a partir de que diâmetro nós definimos como Bell-Bottom. Cada autor definiu de uma determinada forma. Assim como também o tempo de acompanhamento desses estudos é extremamente variável, o que dificulta a análise. Esse autor, Roos, fez um trabalho muito interessante, um trabalho de biomecânica, em que ele avaliou os vetores que influenciam o comportamento de um ramo de endoprótese implantado numa artéria ilíaca. Nós sabemos que os ramos ilíacos eles dependem para a sua fixação da força radial da endoprótese e do atrito gerado nessa interface entre a endoprótese e a artéria. Dessa forma, ele analisou esses vetores de força e evidenciou que dispositivos cônicos, dispositivos em que o diâmetro distal é maior que o proximal, existe um vetor crítico de força no sentido cranial que tende a expulsar a endoprótese para dentro do saco aneurismático. Se nós pensarmos na seção transversa, se nós imaginarmos a endoprótese implantada na artéria ilíaca e fizermos um corte transverso, isso fica mais claro. Nós vamos ter maior estrutura da endoprótese num determinado diâmetro e isso gera um vetor de força no sentido cranial. E dessa forma, esse autor recomenda que quando utilizemos endopróteses Bell-Bottom, que utilizemos por um comprimento maior para selamento e define como endoprótese Bell-Bottom dispositivos que apresentem diâmetro superior a 14 milímetros, ou seja, de 10 a 14 milímetros seriam ramos ilíacos convencionais e dispositivos com diâmetro de 15 para cima seriam Bell-Bottom. Dessa forma, tendo em vista essa controvérsia na literatura, nós desenhamos um estudo no Center Vasc com o objetivo de analisar a população submetida ao tratamento de aneurisma de aorta e dividi-la nesses dois grupos. Num grupo constituído por endoprótese de aorta, cujos ramos ilíacos apresentavam diâmetro inferior a 15 milímetros, ou seja, 14 para baixo, e outro grupo em que os ramos ilíacos apresentavam diâmetro maior ou igual a 15. Então, um dos objetivos desse trabalho foi avaliar a incidência do endolíquido tipo B nessa população,
comparar a sobrevida livre de endolíquido tipo B entre essas duas populações, verificar a associação entre o diâmetro do dispositivo implantado e a incidência de endolíquido tipo B, e, além disso, comparar a mortalidade em 30 dias e a mortalidade tardia. Então, foi realizada uma coorte retrospectiva, uma base de dados mantida prospectivamente, de todos os pacientes submetidos ao tratamento endovascular de aneurisma de aorta no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2015. Pacientes portadores de aneurisma de aorta submetidos ao tratamento endovascular por ramos ilíacos convencionais, assim denominamos os pacientes com dispositivos ilíacos entre 10 e 14 milímetros, e pacientes portadores de aneurismas de aorta submetidos ao tratamento endovascular por técnica Bell-Bottom, assim denominamos os pacientes que apresentavam diâmetros superiores a 15. Foram excluídos aneurismas infecciosos, pacientes portadores de aneurismas infecciosos, e pacientes que apresentavam tratamento cirúrgico prévio de aneurisma de aorta abdominal. Além de aneurisma roto, né, que também foi excluído, nos casos de emergência. Esses pacientes foram submetidos a um protocolo de angiotomografia pré-operatória. O paciente era submetido à cirurgia, submetido, então, à angiotomografia com 1 mês, no período pós-operatório. Se essa angiotomografia não demonstrasse endolíquido ou falha estrutural, repetiria a angiotomografia após 1 ano. Caso contrário, repetiria após 6 meses. Em seguida, seria submetida a ecodoppler anual, sendo realizada a nova angiotomografia apenas em caso de detecção de endolíquido tipo 1, tipo 3 ou expansão do aneurisma. Nós identificamos 203 pacientes, sendo 84 no grupo Bell-Bottom, 119 no grupo de ramos ilíacos convencionais, sendo que no período de 30 dias, um paciente evoluiu para o óbito no grupo Bell-Bottom e 3 no grupo de ramos ilíacos convencionais. O tempo médio de acompanhamento foi de 35,2 meses, a morbidade 0,9% e uma mortalidade em 30 dias de 1,9%, com um sucesso técnico de 99,5%. Desse grupo, 2 pacientes com ramos ilíacos convencionais evoluíram para o óbito no pós-operatório por infarto agudo do miocárdio. Um paciente do grupo Bell-Bottom evoluiu para o óbito por conta de sepsis pulmonar. Um paciente do grupo de ramo ilíaco convencional apresentava doença aterosclerótica extremamente importante, evoluiu para óbito em decorrência de ruptura, ruptura arterial, e 2 pacientes, um de cada grupo, com trombose de ramo ilíaco. Comparando a demografia dos grupos, nós podemos observar uma diferença com significância estatística em relação ao sexo. Houve a maior incidência do sexo masculino no grupo Bell-Bottom e que nos chama muita atenção também a maior incidência de coronariopatia no grupo Bell-Bottom, com um P extremamente significativo. Foram utilizadas as endopróteses Apollo, Excluder, Zenith, PowerLink e Evita. E ao analisarmos a incidência de endolíquido tipo 1B detalhada por diâmetros dos dispositivos, nós identificamos, ao contrário do que imaginávamos inicialmente, que os endolíquidos detectados foram detectados nos pacientes com os menores diâmetros. 2 endolíquidos em 2 dispositivos com 16 milímetros e 2 endolíquidos em 2 dispositivos com 18 milímetros de diâmetro. O que nos chamou a atenção em relação a toda a análise da literatura existente. Dessa forma, resumindo o desenho do estudo, dos 203 pacientes, 119 pacientes entraram no grupo de ramos ilíacos convencionais, 84 pacientes no grupo Bell-Bottom. Detectamos uma incidência de endolíquido tipo 1B de 4,7% no grupo Bell-Bottom, contra 0,84% no grupo de ramos ilíacos convencionais,
com uma taxa global de endolic de 2,4%. Ao realizarmos uma análise de sobrevida livre de endolic, observamos a diferença significativamente relevante aos 80 meses, a sobrevida livre de endolic de 85,2% no grupo bell-bottom contra 98,7% no grupo de ramos ilíacos convencionais. Isso já nos chamou bastante atenção. Em relação à reintervenção, não observamos diferenças com significância estatística. E em relação à mortalidade tardia, observamos uma tendência a um maior número de óbitos tardios no grupo de pacientes bell-bottom. O que vem aqui corroborar o nosso achado de maior incidência de coronariopatia nesse grupo bell-bottom e pensar, extrapolar que a ectasia ilíaca, ela, na verdade, é um marcador de gravidade não só anatômica, dificuldade, complexidade anatômica, mas também um marcador de maior risco clínico para o paciente. Podemos observar isso tanto pela análise demográfica quanto pela mortalidade tardia aos 80 meses. Então, ao comparar os nossos dados na literatura, nós observamos, né, que os grupos em que o tempo de follow-up foi menor, o achado, a incidência de endolic foi menor, enquanto nos grupos que apresentavam maior tempo de acompanhamento, obviamente observaram maior taxa de endolic. Assim como os grupos em que o diâmetro a ser considerado o dispositivo como bell-bottom fosse maior, observaram menor taxa de endolic ou muitas vezes ausência de significância estatística entre os grupos. Dessa forma, vamos a corroborar tudo isso que falamos. Classicamente, 14 milímetros é um diâmetro definido para separar a artéria ectásica ou não, né? Mais uma vez, lembrando essa análise de Roos, em que a importância dessa análise biomecânica na definição desse critério de diâmetro. A nossa taxa de endolic ficou dentro do achado na literatura, mas, como vocês podem ver, é extremamente variável. E nós concluímos, então, que a taxa de endolic achada foi de 4,7 no grupo de endolic tipo 1B. O grupo bell-bottom apresentou sobrevida livre de endolic tipo 1B significativamente menor. Não foi possível concluir a associação entre o dispositivo, o diâmetro do dispositivo implantado e a presença de bell-bottom, mas aqui nós temos também que entender as limitações do estudo, como no universo de 203 pacientes foram 4 endolics no grupo bell-bottom, obviamente é um número pequeno para tirar qualquer conclusão em relação a isso, mas nos chamou a atenção que mesmo dispositivos com 16 milímetros de diâmetro evoluem com endolic tipo 1B, e não foi observada diferença na mortalidade em 30 dias, mas uma tendência a maior mortalidade tardia no grupo bell-bottom. Vou agora passar aqui a palavra para o Alberto, para os comentários. Boa noite. Está ouvindo? Sim, sim, estamos te ouvindo. Boa noite a todo mundo. Amigos perto e longe, que bom ver você. Parabéns. Em realidade, eu queria fazer várias considerações. É muito interessante avaliar exatamente essa característica dos pacientes que têm ectasia ilíaca, que têm um risco cirúrgico e comorbidades maiores de outros pacientes, com índice de mortalidade um pouco mais acentuado. Gostaria também de avaliar uma parte anatômica, porque, em realidade, a gente não sabe muito em relação ao comportamento da bell-bottom, se a ilíaca tem um trajeto retilíneo ou tem um trajeto
com algum tipo de curvaduras, que com certeza aumenta em modo exponencial essa alteração hemodinâmica, esse turbilhamento que determina essa retração da prótese, que foi explicada anteriormente para você. É importante também avaliar a sobreposição que a gente tem quando a gente coloca a prótese, qual é o comprimento do selamento necessário. Na tua tese você falou que, grosso modo, é 1 centímetro, 1,5 centímetros, mas acho que precisa avaliar também que tipo de a extensão, claramente, se você tem essa lesão bilateral, a gente deve escolher se a extensão deve ser da parte principal, que normalmente fica na ilíaca, o ramino que fica diretamente na ilíaca, quindi você tem um trajeto e uma sobreposição da bell bottom que de vez em quando é inadequado. Ou você utiliza o ramo contralateral, onde você tem mais espaço exatamente para colocar e para selar melhor. Vou me explicar melhor. Se você pega uma bell bottom qualquer, você percebe que normalmente a bell bottom são 2 malhas terminais, certo? A maioria das vezes você tem 2 malhas, quindi varia. Cada malha tem um comprimento de 1 centímetro a mais. Quindi normalmente é 3 centímetros de comprimento. Quindi precisa, para poder ter um selamento perfeito, você deve ter essa extensão da bell bottom completamente aderida. De vez em quando, ao contrário, você tem uma artéria que se dilata por 1 centímetro, 2 centímetros, consequentemente a bell bottom pode não abrir completamente, porque se cria essa conformação cônica e a bell bottom não abre. Isso pode ser relacionado, além da extensão da ilíaca, ao desenho da malha da prótese. Existem malhas que se adequam melhor à dilatação da artéria, e outras malhas que, ao contrário, criam regiões onde você não tem um selamento. Ele acha que precisa realmente considerar a extensão da ilíaca, a extensão real da dilatação, se anteriormente a dilatação da ilíaca comum existe um diâmetro normal, e também o comprimento exatamente da prótese, a característica da prótese. Não sei se fui claro. São tantos detalhes. Isso é uma coisa já aconteceu de vez em quando de dever colocar e perceber que o ramo ilíaco mais comprido, que vai próximo ou que entra na ilíaca comum, depois não deixava a bell bottom abrir completamente. Isso inevitavelmente determinava um tipo de vazamento. Ok? Outra coisa extremamente interessante é a tortuosidade da ilíaca. Acho que essa pode ser a causa primária. Tendo uma tortuosidade, realmente essa força e turbilhonamento que o fluxo sanguíneo determina vai alterando e amplificando esse risco de endolink. Essa possibilidade e o risco mesmo da doença, de aumentar. Porque, como você descreveu, esses pacientes que têm ilíaca mais dilatada, normalmente são aqueles que mais vão evoluindo no endolink de tipo 1B. Essas são as minhas considerações principais. Deixo a palavra com o Dr. Arno. Bernardo, parabéns pela apresentação, foi muito boa, muito clara. E o Alberto fez as considerações muito importantes. Eu gostaria de fazer só uma consideração e logo abrir para a discussão. A minha consideração é por que os nossos resultados não mimetizam os trabalhos que têm tão alta taxa de endolink tipo 1B com uso de bell bottom. A resposta é muito simples, né? Nós sempre tivemos muita reticência, que eu já disse na apresentação, em usar bell bottom com grandes calibres. A gente usou ali no teu trabalho, são 3 casos que foi usado de 25 milímetros
em pacientes de idade avançada, alto risco, inclusive com uma complicação fatal por rotura de ilíaca. Então, essa eu acho que é a principal razão. O fato do teu levantamento não ter tido uma significância estatística na mortalidade de longo prazo entre os dois grupos é uma falácia estatística, porque os doentes de bell bottom morreram o dobro do que os que não tinham bell bottom, né? Realmente, estatística é estatística, é número, né? Mas, para qualquer um que viu aquele gráfico, a diferença é brutal, né? Então, vamos às perguntas e discussões. Bernardo vai coordenar e, eventualmente, responder. Bernardo? Você que Fugiu. tá... Pronto, agora estou aqui. Minha voz voltou. Controle. Na verdade, o gráfico ele demonstra uma tendência estatística a maior mortalidade tardia por bell bottom. Nós discutimos muito com o estatístico como para você conseguir um P significativo, realmente teríamos que aumentar mais a amostra, então a questão estatística, mas realmente já demonstra uma tendência. Mas uma coisa também que eu queria deixar claro, né? O objetivo não é condenar bell bottom, na verdade é um alerta para se manter maior atenção, maior acompanhamento no paciente que vai ser implantado bell bottom, que também bell bottom não é uma técnica para todo mundo, né? Hoje em dia nós temos aí ramificada. Pacientes mais jovens também você pode considerar cirurgia direta, por que não? Mas, enfim, vamos passar aqui a palavra aqui para vários colegas aqui querendo falar. Vou pedir para quem quiser, pode ou me mandar mensagem ou levantar a mão. A Marisa aqui já mandou a mensagem aqui, vou passar a palavra para ela agora. Passou a palavra para mim, vou ter Pode que falar. falar, Marisa, estamos te ouvindo. Não, obrigada, Bernardo, eu escrevi. Minha voz não é muito boa. Me parece, então, que houve um aumento da mortalidade, como o doutor Arno evidenciou. Claro que, estatisticamente, você já explicou, não é significativo, porque a amostra não é tão grande. Mas esses pacientes que tiveram uma mortalidade maior, você teve uma relação, você associou, você viu se houve uma associação com um aumento do diâmetro do aneurisma? Por exemplo, os pacientes que tiveram uma mortalidade maior, você reviu os pacientes que morreram e você observou se esses pacientes tinham um aneurisma de aorta maior, se esses pacientes tinham um colo proximal maior, se eram os pacientes que você, às vezes, fez um procedimento menos detalhista ou, ao invés de usar uma bifurcada de ilíaca, você usou bell bottom, porque o diâmetro, a anatomia era pior, ou seja, claro, a gente sabe na prática que os aneurismas, uma evolução maior, tem dilatação de ilíacas, dilatação do colo distal, mas você no seu trabalho notou se esses pacientes com uma mortalidade maior tinham um aneurisma de maior tamanho? Então, ou seja, o aneurisma de ilíaca estaria associado com um aumento progressivo desses aneurismas proximais, ou você não notou isso? Nós fizemos uma avaliação, obrigado pela pergunta, Marisa. Muito bom revê-la, né? Muito bom que você está aqui também. E, na verdade, não houve relação com o diâmetro do aneurisma, né? A gente notou essa tendência com o diâmetro da artéria ilíaca, né? Ou seja, com o bell bottom, e vem também corroborando aquele achado da maior incidência de coronariopatia. Isso começou a nos chamar a atenção a avaliar os dados demográficos, né? Os pacientes com bell bottom eram, em sua maioria, pacientes coronariopatas, uma proporção muito maior do que os pacientes não bell bottom. Então, o que nos faz pensar é que o paciente que tem a ectasia ilíaca, o aneurisma ilíaco, na verdade, ele está num momento da história natural da doença mais avançada, inclusive com repercussão sistêmica, a doença aterosclerótica, enfim, a arteriopatia sistêmica mais avançada, que se repercute aí na coronariopatia, enfim, e também nessa mortalidade. Então, assim, isso nos faz acender essa luz. É claro que isso aí, para a gente afirmar, precisaria fazer um novo estudo, focando só nisso, que a ectasia ilíaca e o aneurisma ilíaco ele pode, por si só, ser um marcador de maior risco cirúrgico, um marcador de mortalidade. Assim como o colo curto, né? Nós sabemos que o colo curto, nós podemos obter informação que é um paciente que tem doença mais avançada, são doentes mais graves.
Bom, vamos seguir aqui então em frente. Vou passar a palavra agora aqui para o Natan. Deixa eu abrir aqui. Eu vou fazer o seguinte. Peraí. Achei o Natan aqui. Boa noite, Natan. Boa noite, Bernardo. Tudo bem? Tudo bom? Bom revê-lo também. Então, queria saber qual que foi o oversizing utilizado nos dois grupos, se foi o mesmo ou teve diferença? O oversize padrão, né? O oversize que a gente sempre usa, entre 10% e 15%. Né? É importante também não ter um oversize excessivo e isso fazia parte do protocolo, né? Ser o mesmo oversize. E a presença de trombo ali no segmento ectasiado contraindica a técnica de ramos ilíacos em bell bottom? Os ramos ilíacos eles foram implantados num segmento arterial com as paredes paralelas, vamos dizer assim, não era cônico, né? Nem cônico invertido, e sem trombos, né? E com menos com até 25% de calcificação parietal. Né? Isso fazia parte do protocolo também. Porque desde já, se nós já sabemos que enfim, isso é um fator que nós selecionamos e fazia parte do protocolo de inclusão para implante da bell bottom. Queria saber se esses pacientes tratados ocorreram uma dilatação tardia da ilíaca comum e se sim, o que a gente pode relacionar com essa expansão tardia? Em relação o nosso desfecho é endolic, né? Esse trabalho nós não analisamos dilatação da ilíaca. Existem diversos fatores que influenciam na dilatação. Existe uma dúvida se o próprio oversizing ele pode promover a dilatação. Então, nós não utilizamos dilatação como desfecho, mas sim endolic, reoperação e óbito. É isso aí. Parabéns aí pela aula. Opa, obrigado. Bom te ver aí. E vou passar a palavra agora aqui para o Pedron. Alô, Pedron. Pedron? Alô? Bom, o Pedron desconectou aqui. Guilherme Meirelles aqui tem outra pergunta também. Deixa eu passar a palavra aqui para ele. Boa noite, Guilherme. Oi, boa noite. Tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Parabéns, Bernardo. Achei formidável o seu trabalho. Eu acho muito importante esse tipo de divulgação e estudo aqui no Brasil. A minha pergunta é o seguinte, eu concordo plenamente com você. A preocupação nossa com colo proximal e distal tem que ser a mesma. Não é colo proximal importante e distal menos, de forma alguma. Eu acho que é tão importante quanto. A minha pergunta é o seguinte, claro que shape, né, o desenho, todos esses fatores devem ser tão importantes quanto o diâmetro também nessa região. A minha pergunta, você mostrou que em colos pequenos, né, assim, com diâmetros de 16, quando prótese de 18 milímetros, você teve algum endolic tardio, né, nesses pacientes. A minha pergunta, qual a sua proposta para esses pacientes que não cabem por IFU o uso de uma hipodoprótese ramificada? Você manteria nesse mesmo grupo o uso do bell bottom com 16, 18 milímetros? Você já pensaria em alguma outra alternativa para esse grupo de pacientes? Bom, Guilherme, excelente pergunta. Obrigado aí pela sua presença. Na verdade, eu acho que a questão envolve a análise global do paciente, né? Primeiro, entender quem é o paciente, a idade do paciente, comorbidades. Se nós sabemos, né, que o bell bottom ele apresenta um maior risco, né, de endolic, muitas vezes no paciente mais jovem, que a anatomia não seja ideal, nós podemos oferecer cirurgia aberta para ele se o risco cirúrgico for aceitável, né?
Por outro lado, eu me sinto muito confortável para utilizar bell bottom, enfim, em pacientes que, enfim, que tenham aí o risco cirúrgico com esse rol clássico, né, de patologias aí que nós estamos acostumados. O objetivo do estudo não foi desmerecer a bell bottom, mas sim chamar atenção para a necessidade de acompanhamento. Acho que é muito importante acompanhamento. É algo que sempre importante lembrar que o paciente tem que ser acompanhado. O Carlos Zé de Brito, uma vez, colocou muito bem, né, que quando nós operamos o aneurisma aberto, nós matamos a fera. Quando nós operamos por técnica endovascular, nós enjaulamos a fera. Né? Tem quase 100 pessoas. 89. Então, por favor, quem está com o áudio aberto aí, feche, por favor. Depois a gente já passa a palavra. O doutor Arno quer complementar aqui, quem está levantando a mão. Nós temos que pensar também que as ilíacas muito pequeno diâmetro, na maioria das vezes, não aceitam as enoplastas ramificadas. Algumas que exigem diâmetro relativamente grande. Isso vai ser parte da minha consideração final. Então, a enoplastia ramificada também não é a solução para toda a ilíaca calcada. Sopra, viu, filha? Vou desligar de novo. Alô? Alô? Estou ouvindo bem? Ele parou de falar. Doutor Arno? Bom, mas enquanto o doutor Arno está ouvindo a gente? Eu estou ouvindo, mas já acabei com a minha consideração. Não está certo. Não, eu concordo plenamente com o senhor, né? A ramificada não é para todo mundo. É claro que nós sabemos que a FU é muito restrita. Aquele estudo do Kati Gerran, lá de Londres, ele levando estritamente ao pé da letra a FU, ele aplicaria só em 38% dos pacientes operados a técnica. Nós sabemos que isso pode ser utilizado no número maior de pacientes, claro, muitas vezes com risco, mas o importante é dominar todas as técnicas, né? Você pensar em técnica híbrida, cirurgia direta e bell bottom. Posso fazer uma consideração? Sim, sim. Você não acha que, considerado a percentual de endolink de tipo 1B não muito grande, que a bell bottom poderia ser utilizada porque não elimina a possibilidade de fazer uma correção depois? Peraí, Alberto, repete, por favor, que falhou o som aqui. É como a bell bottom, em realidade, ele vai colocando a prótese na ilíaca comum. No caso se apresente nos controles na endolink de tipo 1B, você rapidamente pode converter, pode colocar uma extensão, embolizar a ilíaca. Idealmente, a bell bottom tira modo de ter um plano B, o caso aconteça. Coisa que não acontece normalmente quando você já tem uma ramificada ou você utiliza uma técnica de sanduíche. Né? Ainda mais se lembrar que a bell bottom é muito raro a trombose da ilíaca externa ou da ilíaca interna, coisa que acontece, no contrário, nas outras técnicas. Tendo essa possibilidade de fazer um tratamento, se não dá certo nos controles, você pode estender, fazer outras coisas, em algum modo. É um plano B, como quando a gente faz uma angioplastia da femoral superficial, sabendo que, não obstante tudo, a gente tem a ponte, é a solução melhor. E a gente coloca a ponte como plano B. Você não pode pensar nisso na bell bottom? Sim, eu gosto muito daquela clássica frase, né? Não tem essa questão de one size fits all. Eu acho que cada técnica ela se adapta melhor a cada anatomia individual. É muito importante avaliar a anatomia e o doente que nós estamos avaliando. E o cirurgião dominar as diversas opções. E, realmente, o bell bottom ele é muito, digamos assim, uma técnica muito versátil, né? E também não agrega maior tempo cirúrgico, enfim. Tem uma Ao curva contrário. De aprendizagem, exatamente, é rápida. Tem uma curva de aprendizagem muito rápida. Sim, ela tem o espaço dela, levando-se em conta as limitações, né? Nosso objetivo aqui é discutir realmente
as limitações. Mas concordo com você, Alberto. Vou passar a palavra agora aqui para o Clândio, sinalizou. Alô, Clândio. Oi. Pois não, Oi. Clândio. Tudo bem? Prazer em ter você aqui conosco. Prazer é meu. Parabéns a vocês aí pelo trabalho. Eu queria saber, no caso de uma ramificada, se tiver aneurisma de ilíaca interna, como é que vocês fazem? Não especificamente no teu trabalho, mas no geral, assim, como é que vocês tratam daí? Até que ramo que vocês conseguem ancorar e selar a endoprótese? O aneurisma, desculpe. Bom, o aneurisma de hipogástrica, né? Você pode implantar, né, o ramo das endopróteses ramificadas na glútea superior ou no tronco anterior, enfim, tem essa versatilidade, né? A gente já tem bastante evidência, enfim, mostrando aí que existe uma menor perviedade no longo prazo, mas é muito interessante, porque você pode implantar o dispositivo, mesmo que ele não tenha uma perviedade muito longa, é melhor do que ter embolizado, né? E, dependendo do diâmetro do aneurisma, o aneurisma realmente que oferece riscos para o paciente, e ele pode ir trombosando lentamente ao longo do tempo, que também vai causar menor repercussão. De uma maneira geral, a grande questão, a outra pergunta, né? Que vaso escolher, né? A glútea, a pudenda? E nunca se sabe de que lado você seria a pudenda dominante aí para a questão da disfunção erétil, né? Isso acaba sendo uma luta. Sim. Doutor Arno quer comentar sobre isso também? Não, eu acho que a nossa experiência em colocar em ramos é meio complicado, né? Porque você tem uma diferença de calibre muito grande. Normalmente o ramo tem um calibre muito menor do que até a própria ramo da ramificada, né? Então eu não sou muito entusiasta disso. Prefere embolizado aí? Se não der para implantar no tronco da hipogástrica, eu acho que eu daria outro método de tratamento. E nós temos que pensar de que esses aneurismas de hipogástrica, se eles forem excluídos somente proximamente, eles podem continuar crescendo por um mecanismo tipo endolíquico tipo 2. Nós já tivemos alguns casos, até um foi apresentado pela Paula Vivas, que está aqui no nosso grupo, que nós tivemos que entrar por um acesso pela região glútea para embolizar retrogradamente a massa do aneurisma através da artéria glútea inferior. Então, acho que isso não é uma boa solução, sabe, doutor? Eu acho que o melhor é tentar resolver isso de uma outra forma, não através de uma ramificada. Posso dar uma opinião, professor? Claro. Nós temos aqui em Campinas tratado de forma corriqueira os aneurismas de ilíaca interna com a revascularização, tanto quando tem colo para a ilíaca interna ou para alguns ramos, como pudenda ou glútea, desde que eles tenham mais de 4 milímetros de diâmetro. Nós temos pacientes com acompanhamento de 5, 6, 7 anos com a perviedade desses ramos. Então, eu acho que se tiver um diâmetro adequado e fluxo de escoamento adequado, a princípio, é uma oportunidade sim tratar. Essa diferença de calibre, nós temos contornado ou com o uso, eventualmente, de 2 próteses, quando ramificadas, ou com a técnica de sanduíche, que temos pacientes também a longo prazo acompanhando, com resultados de perviedade boas. É uma oportunidade, é claro, que tem que depender, como todos os casos, da vida desse paciente, do risco, do tempo, da quantidade de contraste que você vai usar, todos esses dados você tem que pesar nessa situação. Mas, de rotina, mesmo os aneurismas isolados de ilíaca interna, nós temos procurado tratar com a revascularização deles. Obrigado. É um conceito interessante. Eu confesso que nós não fizemos muitos casos desses, não, mas, de repente, é uma opção a ser pensado, Guilherme. Obrigado. Bernardo, continua. Bom, vamos lá, passar a palavra agora para o Luiz Carlos aqui, que levantou a mão. Alô, Luiz Carlos. Oi. Boa noite, Bernardo. Luiz Carlos. Prazer ter aqui conosco.
Tudo bem? Está me ouvindo? Tudo bem, perfeitamente. Ô, Bernardo, parabéns aí a vocês, o grupo do Center Vasque, o Arno, pela iniciativa aí, sempre um trabalho muito bem sedimentado. Eu vou te fazer duas perguntas, né? Basicamente, uma acho que você vai responder negativamente, que você já começou a esboçar a resposta, que se você tinha constatado realmente o aumento dos diâmetros dessas artérias que já estão dilatadas, que esse é um grande medo que a gente tem, e às vezes até considera não mexer, não tentar aproveitar uma artéria que já está pré-dilatada, pré-doente, né? Com aneurisma. E a outra quando é que você para hoje de tentar botar o bell bottom e já parte para uma prótese ramificada para a ilíaca, que hoje os dispositivos são melhores, estão mais fáceis da gente usar e tem mais disponibilidade no mercado. Então, quando é que você abandona o bell bottom, a partir de quantos centímetros de ilíaca e já parte, em princípio, para uma ramificada para a ilíaca? E, reforçando a pergunta anterior, é se você aparentemente não constatou um aumento dessa ilíaca que já estava aneurismada, vamos dizer assim. Bom, excelentes perguntas, né? Primeiro eu quero começar respondendo assim que nós, como o doutor Arno já tocou, nós não somos, digamos assim, extremamente agressivos com o bell bottom, né? Nós entendemos que é uma artéria doente, né? É uma artéria que tem maior risco, né? Como o estudo comprovou, e casos em que nós utilizamos as bell bottoms de maior diâmetro eram pacientes com risco cirúrgico, enfim, mais acentuado, que outras opções não seriam as ideais, e levando em consideração também a expectativa do paciente, expectativa de vida do paciente, esse dado, né, que nós observamos de maior incidência de coronariopatia vem aí a corroborar esse raciocínio, mas, de uma maneira geral, a maioria das bell bottoms utilizadas foram as menores, as de 16 e 18 milímetros de diâmetro, e até por isso, provavelmente, foi justamente onde os endolíquios ocorreram, porque o nosso N de 16 e 18 milímetros de diâmetro eram muito maiores, né? Tem um trabalho recente do grupo Pini, ele publicou uma coorte comparando o bell bottom com ramificado, um estudo muito interessante, e que ele observou o trabalho, tem algumas questões estatísticas, enfim, ele usou desfechos compostos, enfim, que diminui aí o poder de análise, mas é bem interessante que ele já mostra que tardiamente, né, na análise mais tardia, além de 24 meses, a ramificada apresentou menor taxa de complicações ilíacas que a bell bottom. Um trabalho bem interessante, né? Mas nós, assim, se o paciente tem uma anatomia que comporta a bell bottom e os dispositivos, né, disponíveis no momento, eles têm critérios anatômicos muito bem definidos e restritivos, né, nós, obviamente, pensamos em usar a ramificada, né? É uma opção interessante, uma opção que faz todo sentido. Você não tem a interface de selamento no tecido doente, né? A gente pensa nisso, sem sombra de dúvida. Mas é aquela questão, a ramificada, infelizmente, ela não é uma possibilidade para todas as anatomias, né? A gente fica dependendo aí de diversos fatores anatômicos, e inclusive muitos pacientes nem bell bottom, né, nós podemos utilizar. A gente acaba fazendo técnica híbrida, enfim, usando aí a criatividade com a maior segurança possível. Tá bom, Bernardo. Obrigado. Bom trabalho aí de vocês. Parabéns. Obrigado aí pela presença. Vou agora passar a palavra aqui para o João Cardoso Neto. Aí, deixa eu habilitar aqui. Alô, João. Alô, Bernardo. Tudo bem? Parabéns. Obrigado pelo convite também. Prazer revê-lo aqui. É um prazer ter você novamente conosco. Sempre é um prazer. Um abraço extensível também a doutor Arno, Alberto e todo mundo do Center Vasque. Minha pergunta é o seguinte, já há algum tempo longe da prática, eu queria saber de vocês quais são as opções que a gente pode ter no resgate, né, da dilatação da ilíaca após o tratamento, né, com desenvolvimento ou não de endolique, e o que vocês têm aí de proposição para nos orientar? João, repete só um pouquinho aí que falhou o áudio aqui.
após o tratamento, tanto com bell bottom, na verdade, assim, focando na bell bottom, e havendo progressão da doença na ilíaca, né? Ou seja, o aneurisma evoluindo e eventualmente motivando aí um endoleak tipo 1B. Quais são as opções que vocês podem nos dar de tratamento, de resgate, isso aí? Excelente pergunta. Manda um beijo aí para a Eulina. Obrigado. Estou aqui com ela e as pequenas. Que bom, que bom. Manda um beijo para todo mundo aí. Olha, excelente pergunta mesmo, e você é um ponto muito interessante, né? Que hoje eu estava revendo a planilha do estudo, nós observamos. Tem algumas questões que são muito importantes a avaliar, né? Nesse grupo de 203 pacientes foram detectados 33 endoleaks tipo 2. E teve dois casos muito peculiares. Um paciente que inicialmente, os exames mostravam endoleak tipo 2, mas com o passar do tempo e o acompanhamento, na verdade, nós observamos que era um endoleak tipo 1B, com um trajeto muito peculiar, enfim, que não aparecia na angiotomografia, e posteriormente ele foi tratado de endoleak tipo B. Esse paciente ele acabou sendo convertido para cirurgia direta, né? Foi feito o explante da endoprótese e evoluiu bem, né? Mas, assim, muito interessante ressaltar que muitos endoleaks tipo 2, e principalmente aqueles endoleaks tipo 2 chamados de malignos, eles muitas vezes podem não ser verdadeiramente endoleaks tipo 2. Isso é importante estar atento a esse fato. E um outro paciente que tinha um endoleak tipo 2, o aneurisma foi crescendo, uma série de exames não mostrou endoleak tipo 1 e, tardiamente, com aumento do aneurisma, encurtamento do colo, se transformou no endoleak tipo 1. Né? Então, assim, é importante lembrar que o paciente tratado, né, ele tem que ser acompanhado, porque ele está tratado, ele não está curado. Né? A gente não está... Doença arterial não tem cura, né? A gente controla, né? Enfim. Mas, então, é muito importante ter esse conceito. E os pacientes foram submetidos à conversão, né? Tem uma técnica muito interessante, a técnica de embolização paraprotésica, que a gente entra com um microcatéter entre o bell bottom ou o ramo ilíaco, enfim, a parede, entra dentro do saco aneurismático e oclui esse pertuito com ônix ou mola, mas a minha preferência é ônix, que é um selamento, enfim, preciso e enfim, nós temos alguns casos tratados dessa forma. É possível também fazer cerclagem, né? Fazer um acesso retroperitoneal à artéria ilíaca e fazer a cerclagem. E queria pedir para o doutor Arno e Alberto também comentarem aí, enfim, essa pergunta e acrescentarem. Esse ônix que você está se referindo não é o Lorenzoni, né? Que vaza para tudo que é canto, não, né? Tá bom. Lá é Onix, ele não é Onyx, acho que ele é incrível, é Onix, não tem acento, né? Mas tá bom. Não, tá bom, Alberto. Acho que podemos continuar, concordo com o que você falou. Vamos enfrentar mais perguntas aí elencadas. Vou passar agora aqui Luiz Alencar. Deixa eu ver. Alô, Luiz, boa noite. Luiz? Caiu o sinal do Luiz aqui. Alguém quiser mais falar, quem quiser participar, por favor, só levantar a mão. Aqui. Eu queria lembrar outra coisa que a gente fazia com uma certa frequência antes da era da bell bottom, que era a reconstrução, a revascularização da ilíaca interna, que era uma técnica híbrida, porque a gente translocava a ilíaca interna para baixo, recriando um colo. Quindi, se o colo da ilíaca comum era um pouco dilatada, a gente dava 2, 3 centímetros, claramente na cirurgia híbrida, mas que pode ser ainda utilizada e vai eliminar muitas problemáticas.
porque você estende mais, você tem um selamento maior da prótese e você chega realmente diretamente na ilíaca externa com um calibre, tendo um calibre homogêneo, quindi não é dilatado, tem uma formação cônica, mas continua reto. Quindi no caso che precisasse realmente manter a rivascularização ilíaca por múltiplos motivos, acho que ainda existe essa opção. Que a gente devagar, a gente esqueceu, colocamos na gaveta mais na escondida, mas existe ainda, é uma técnica viável, um acesso retroperitoneal, e você implanta ilíaca. Ninguém quer fazer isso. Bernardo, o Pedrão está de volta online. Alô, Pedrão. Ninguém mais faz isso? Que certo. Alô, Pedrão. Está ouvindo? O som está aberto aqui. Não estamos lhe ouvindo. Enquanto o Pedrão... Alô, Pedrão? Enquanto ele acerta o áudio. Luiz Alencar, me escuta agora? Alô, Luiz? Problemas aí de internet, né? Bom, lembrando, quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mão aqui, Pedrão. Alô, Pedrão, levantou a mão de novo aqui. Alô? Mas, enfim, o Alberto colocou muito bem essa questão da transposição da artéria ilíaca interna. Eu lembro quando era residente, era a técnica preferencial, né? A gente transpunha a ilíaca interna e implantava, enfim, um ramo na ilíaca externa. Mas, assim, na verdade, acho que a grande questão, a grande preocupação é você não ficar preso, né, a uma única técnica. Que muitas vezes forçar a técnica, por exemplo, da ramificada, é claro que pequenas liberdades, enfim, a gente consegue fazer, mas muitas vezes você forçar a técnica é comprometer o resultado, né? Eu concordo com o Guilherme, assim, tem alguns trabalhos mostrando que 4 milímetros é um limite, né? Também, assim como para fenestrações renais, né? Renais com menos desse diâmetro não tem durabilidade, né? E Pedrão, está ouvindo agora? Ok. Alberto, doutor Arno? Não, nada. Não tem mais nenhuma pergunta? Agora o Clândio aqui. Alô, Clândio. Oi. Vocês tiveram que utilizar algum acesso braquial para implantar uma ramificada depois de colocar ilíaca, depois de colocar um bell bottom? Quer falar, doutor? Oi? Alô? Alô, Clândio? Oi, estou ouvindo. Não, na verdade... Alô, doutor Arno, quer responder essa? Não. Bom, na verdade, assim, eu não tive nenhum caso de precisar fazer essa conversão, né? E nesse estudo específico, na verdade, nós convertemos de outra maneira, até porque a anatomia não permitia o implante de ramo ilíaco, mas realmente uma opção, né? Você pode entrar pelo braço. Tem também aquela técnica agora que o Oderich descreveu do up and over, né? De você cruzar com uma bainha rente ao divisor da endoprótese, enfim, utilizando bainhas flexíveis enfim, e fios guias, ajustando. Se quiser, posso até te enviar esse artigo. Mas é uma opção também. O braço é uma opção sempre à mão, né? Uma coisa que mudou, eu hoje uso preferencialmente o membro superior direito. Acho que na sala de hemodinâmica, ou mesmo na sala híbrida, a ergonomia, a facilidade de trabalho, ela é superada pelo membro superior direito. Quero saber a opinião dos outros aqui, doutor Arno Alberto. O que vocês acham de usar o direito sobre o esquerdo? Ou se eu posso começar a responder? Direito ao Oi? Eu sempre tive receio de usar o membro superior direito por causa de cruzar pelo arco aórtico.
Mas, recentemente, a gente se viu forçado a fazer isso, porque a maioria das salas híbridas que nós trabalhamos é praticamente impossível acessar a artéria axilar esquerda. Então, nós temos feito um número cada vez maior de acessos axilares direitos e até hoje não tivemos nenhuma complicação. Acho que o mais importante é cruzar com delicadeza o arco aórtico, colocar uma bainha de trabalho adequada de uma vez por todas, cruzando o arco, e aí acaba o problema. Então, eu acho que era um medo infundado de que eu mesmo tinha de cruzar. É muito mais fácil até de navegar, e da ilíaca, da axilar e subclave esquerda, às vezes é trabalhoso de conseguir chegar na aorta descendente. Ao passo que pelo lado direito é uma avenida muito fácil. Um guia catéterzinho, tipo um GIM, a gente já consegue orientar o guia hidrofílico lá para baixo e colocar a bainha. Então, eu tenho a impressão de que isso era um medo infundado, de que eu pessoalmente tinha. Alberto, o que você acha? Eu acho muito interessante, ainda mais devido a esta problemática dos aparelhos. Agora, minha pergunta, você acha mais interessante o acesso axilar ou da subclávia? Para mim, isso, o pro Bernardo. Eu acho que depende do calibre da bainha, né? Se a bainha for uma bainha até 8F, vai muito bem pela axilar, no nível do oco axilar. Se for mais de 8, é melhor fazer um acesso axilar proximal junto da clavícula, que é bem mais calibrosa, e aí ainda é axilar, né? Ainda não é subclávia, né? Acho que acessar a subclávia supraclavicular, eu não acessaria. Eu tenho medo que aquela artéria é extremamente friável. Então, acho que acessar a axilar imediatamente a uns 2 centímetros da origem dela na clavícula é muito segura, é uma artéria de boa consistência, ao passo que 1 centímetro proximal à clavícula é uma artéria friável e que já me deu muito dissabor, então eu prefiro evitar sempre que possível. Alguém do grupo que está assistindo, talvez queira contribuir, Bernardo? Sim. Alguém quer levantar? Só levantar a mão aqui, alguém quiser contribuir essa discussão. Alô, Pedrão, está ouvindo agora? Ele levanta a mão, mas eu não consigo ouvi-lo. Bernardo? Diga, Clândio. Eu tive extrema dificuldade para reabordar um bell bottom que fez um endolique tipo 1B, porque o paciente tinha um aneurisma de aorta torácica também, tinha uma tortuosidade, então eu não tinha torque para chegar até e colocar a bifurcada. Por isso que eu perguntei, já aconteceu isso de ter mais de um aneurisma sincrônico e tu teres dificuldade de acessar? Talvez eu não tivesse a bainha adequada eu ia colocar a endoprótese, o stent revestido e pulava. Entendi. Então, essa situação é extremamente interessante, a situação que você pontuou, né? Eu acho que nesse tipo de situação, o acesso infraclavicular ele ajuda mais, porque você ganha comprimento e ganha torque, né? Você entrando no oco axilar, obviamente, vai ter mais uma tortuosidade ali. Só para complementar essa questão anterior, é muito importante, hoje em dia é fácil ter ultrassom disponível, enfim, nos centros cirúrgicos, você aferir o diâmetro do vaso que você pretende utilizar. Então, essa decisão entre usar infraclavicular e axilar, uma outra variável também é usar ultrassom rapidinho ali, o paciente já anestesiado, você avalia o diâmetro do vaso e escolhe. Agora, toda vez que eu vou fazer algum procedimento por via superior, eu utilizo uma bainha, eu gosto de utilizar, se a artéria tiver o diâmetro que permita, uma bainha 12 frente hidrofílica, posicionando ela no meio da aorta torácica descendente, e por dentro dela uma outra bainha, uma 8 frente. Essa 12 é 12,45, uma bainha curta, e por dentro dela uma 8,70, porque com isso você diminui o atrito, facilita o torque e as manobras ficam mais facilitadas, né? Então, de uma maneira geral, eu sempre uso assim, esse sistema, uma bainha 12 e uma 8
70, isso para fenestrada, para ramificada, e também para procedimentos mais distais. Você pode usar ali uma bainha mais longa, né, na sequência. Você chegou a utilizar mais de uma bainha? Ou... Não tinha no serviço que eu estava realizando, não tinha, né? Na verdade, faltou planejamento, na verdade. Porque isso aí acho que é tudo planejamento. Bem como tu disse, tem ultrassom. A maioria hoje a gente tem os ultrassom ecodoppler portátil ali, né? Então tu pode levar. Ecodoppler não é mais problema em lugar nenhum, né? Mas eu acho que assim, usar o braço, principalmente a anatomia tortuosa, você usar mais de uma bainha, isso certamente vai ajudar, né? E assim, eu particularmente tem coisas que eu faço com terumo que eu não consigo fazer com os outros fios guias, né? Eu acho que é um hidrofílico que tem procedimento que só sai porque você está usando terumo. Essa é a minha impressão pessoal, né? Faz muita diferença. E tu funciona ou tu disseca a axilar daí? Eu disseco. Disseca, né? Tá. Podia terminar e complementar a pergunta do Dutra. Olá, Dutra, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bom. Sempre tem que dissecar, né? Porque a axilar é uma artéria muito perigosa para você funcionar. Ela está toda imbricada junto com o plexo braquial. E se você cortar um fascículo do plexo braquial, você vai ter um prejuízo para o doente. Não vale a pena. E segunda coisa, em relação à tua pergunta original, nós já tivemos algumas oportunidades de implantar ramos ilíacos por via axilar. Não, na maioria das vezes, como um bailout, né? Como uma saída, né? Para conseguir fazer de cima. Às vezes que não se consegue cruzar adequadamente. E, de uma forma geral, isso foi bem sucedido. Já fizemos também trombectomia de ramos de ramificada de ilíaca interna, usando o sistema de trombectomia mecânica, entrando por via axilar. Funcionou bem também. Então, é uma opção que a gente tem que ter e é adequada. Tenho a impressão que o Luiz Henrique tem uma pergunta a fazer. Isso, o Luiz, passar a palavra para o Luiz Henrique aqui. Alô, Luiz Henrique. Consegue me ouvir, não? Perfeitamente. Bem-vindo. Continua claro o som aí? Niterói presente. Então, não podia sair dessa apresentação sem antes cumprimentar os velhos amigos aí, mandar um abraço ao Bernardo Macieri, que tocou aí a apresentação do trabalho, o Arno, nosso professor, o italiano, o Vescovi, o Carlos do... Alô? Alô, estamos ouvindo. Muito obrigado. Continua ouvindo. Sim. E sempre lembrando que toda vez na nossa especialidade, ou mesmo em qualquer outra área de atuação médica, quando nós temos várias soluções para o mesmo problema, é porque provavelmente nenhum deles é a solução ideal. Me lembro bem quando a gente algumas vezes fez essa ponte da ilíaca externa para a hipogástrica, quando não dava para fazer a transposição por conta de uma distância um pouco maior. Algumas vezes a gente tratava também com embolização da ilíaca interna, depois surgiram bell bottoms e, mais recentemente, essas endopróteses ramificadas e até técnicas de sanduíche. Então, a gente tem um cenário assim para um problema que não tem uma solução definitiva. Eu queria lembrar que, muitas vezes, mesmo que pese as eventuais complicações de uma embolização de uma ilíaca interna, claudicação, isquemia pélvica, etc., que todos conhecem bem, muitas vezes a gente sai da sala com uma sensação de que o paciente está curado, quando você estende esse ramo esquerdo ou direito para a ilíaca externa e coloca uma única mola ou duas no ósteo da ilíaca interna. Isso parece que dá uma sensação, às vezes, melhor do que quando você deixa um bell bottom ali sujeito a tensão na parede da ilíaca, eventuais endolíquidos com progressão e ruptura eventual dessa dilatação aneurismática ilíaca no futuro. Então, essa sensação de extensão para a ilíaca externa, com uma embolização bem seletiva, como nós aprendemos com os radiologistas, porque você pode embolizar a ilíaca interna de várias formas, né? Você pode encher aquilo com 10 molas e sacrificar praticamente
quase todos os ramos de uma hipogástrica, como você pode botar eventualmente uma mola dessas com destacamento controlado hoje em dia, que você coloca ela exatamente onde você quer, escolhe o diâmetro exato, você não precisa encher a artéria mais com molas. Então, uma embolização ostial, muitas vezes seguida então de uma extensão para a ilíaca externa, um endpoint excelente, uma área de selamento, muitas vezes ótima, sem calcificação, sem trombo, muitas vezes causa para nós, para o cirurgião, ao sair da sala, uma sensação que o paciente não só foi tratado, mas ele foi curado também. E no mais, queria dar um abraço para vocês e parabenizar pelo trabalho e a iniciativa. Obrigado. Bom, obrigado aí pelas palavras. Eu entendo que existem situações que realmente a embolização, ainda existe espaço para embolização, né, dependendo da situação clínica, risco cirúrgico do paciente. Mas, assim, nós, de uma maneira geral, tentamos sempre pensar em preservar de alguma maneira, né? Assim, de uma maneira geral, os pacientes, quando você aborda o tema o risco da disfunção erétil, isso gera uma certa preocupação. O Dr. Arno tem uma técnica muito interessante que ele pergunta, de uma maneira geral, se o paciente tem função erétil, a esposa está atrás, e, em geral, as mulheres ficam dizendo que não, é muito engraçado isso. Quem já acompanhou o consultório do Dr. Arno sabe muito bem. O é testar também com a amante. Tem que testar mais com a amante. Mas, enfim, mas eu acho que é sempre uma preocupação, né? Essa questão da manutenção da disfunção erétil, a claudicação glútea. Eu acho importante não subvalorizar, né, essa queixa do paciente. Temos agora uma pergunta aqui do José Manuel Silvestre. Alô, José, me escuta? Alô? Olá, oi Bernardo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. É uma alegria poder participar e ouvir tão boas lições que estou aí recebendo de vocês, né? A minha pergunta é no acesso, quando você tem bainhas muito calibrosas, seja essa bainha 12, que essa achei uma dica muito, muito boa, porque essas aortas torácicas tortuosas são um grande desafio de você colocar uma bainha 12 e depois colocar uma bainha 8 por dentro. Essa aí eu já anotei, achei ela espetacular. Porque diminui muito o atrito e você não consegue ter torque para progredir a bainha 8. Bom, no acesso da artéria axilar infraclavicular, eu tenho utilizado um conduto de Dacron, de 10 milímetros, né? Aí eu funciono e entro com uma bainha, 2 até 3 bainhas, por exemplo, para fazer uma chaminé, né? Ou para fazer um tratamento de um sanduíche e outras situações semelhantes. A minha pergunta é se vocês usam algo semelhante, tem alguma outra opção quando você precisa utilizar mais de uma bainha, além de usar, por exemplo, o braço direito, o braço esquerdo? Essa é a técnica que eu tenho utilizado, né? Bom, acho que é importante cada um de nós três aqui vai complementar essa sua pergunta, muito boa. Você utilizando bainhas mais calibrosas, você pode usar mais de uma bainha dentro da própria bainha, né? De uma maneira geral, eu prefiro punção direta no vaso, já usamos condutos também, mas você pode usar mais de uma bainha dentro da bainha 12. Numa endoprótese ramificada, você pode deixar fios guias, né, 0,14, paralelo a uma bainha, marcando os vasos, porque a nossa impressão é que quanto mais você avança no diâmetro do vaso, da bainha na subclave, aumenta o risco, obviamente, de AVC, né? Aumenta o risco de AVC através da vertebral, enfim. Acho que o doutor Arno vai querer complementar aqui essa pergunta. Eu muitas vezes já utilizei, e aí, se precisar, utilizaria de novo o conduto de Dacron. Eu acho que quando você tem muita manipulação na artéria,
ele é uma boa conduta. Eu já fiz muita coisa que hoje em dia eu não faço mais, né? Por exemplo, a técnica de polvo, né? Que você tem que colocar 3 ramos, 3 bainhas dentro de uma suclávia. Isso não tem muito sentido mais fazer hoje em dia, né? Então, a indicação, embora eu acho que seja um recurso de muito valor, Silvestre, mas eu acho que hoje em dia é mais limitado, porque quando a gente usa uma ramificada de tóraco abdominal, por exemplo, você só precisa de um acesso. Então, a bainha 12, que é muito boa, que dá estabilidade, e através dessa você coloca as outras bainhas. Mas é um recurso, inclusive, deve ser sempre pensado. Porque você faz da mesma forma que nós. Faz a anastomose proximal, fecha com uma pinça de mosquito distal, um Kelly, e funciona o Dacron tantas vezes quanto você precisar, né? Acho que basicamente é isso. Mas é uma lembrança muito boa. Bernardo? Não, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Acho que para bainhas calibrosas, mas realmente eu fico preocupado com dispositivos muito calibrosos na subclávia, não só pelo AVC, mas também uma artéria mais frágil. Mas é aquela coisa, né? Tem situações que não tem jeito, né? Tem que fazer e o Dacron é uma opção realmente. Nós, infelizmente, já tivemos AVC de fossa posterior por embolização a partir da subclávia. Então, é importante que a gente, se não tiver uma ideia como é que é essa subclávia, fazer uma angiografia antes de passar a bainha. Quanto menos mexer nela, melhor. É verdade, é verdade. E pelo lado direito também, assim, acaba tendo um caimento ali na crosta da aorta que eu acho que pode ser que facilite, né? O Pedron, está ouvindo agora, Pedron? Ele tem uma pergunta. Tá me ouvindo agora, Bernardo? Sim, boa noite, Pedron. Estamos ouvindo boa noite. Agora. Desculpa aí. Bem na hora que eu estava querendo responder aqui, me ligaram do hospital lá. Mas um abraço aí pro pessoal aí, todo mundo aí conhecido, tá? E meus parabéns aí, que tá muito boa a discussão. Eu queria perguntar algumas coisas assim. Eu acho que agora sobre o acesso do membro superior direito para tratar aneurisma da ilíaca ou tóraco abdominal. Eu não sei se foi publicado ou o Gustavo me falou que eles fizeram um trabalho comparando o lado direito, o acesso pelo lado direito e pelo lado esquerdo, e realmente não tem diferença entre esses dois acessos, porque a gente estava discutindo um pouco antes aí, que eu acho que realmente é mais ergonômico se trabalhar pelo lado direito. Mas eu queria perguntar para vocês em relação a quando for colocar uma endoprótese ramificada, que hoje no Brasil a gente dispõe de quatro dispositivos, o que vocês levariam em conta em pacientes para indicar uma ou outra? Que a gente sempre, eu aprendi isso no serviço e vocês continuam fazendo, é que de escolher adaptar o tratamento ao paciente, né? Não inventar coisas. Dessas endopróteses que a gente tem disponível, você teria alguma dica para a gente escolher? Quando a ilíaca é tortuosa, se usa um dispositivo, se usa outro, ou quando a ilíaca tem aneurisma da ilíaca interna, usa um ou usa outro. Não sei se você teria algumas dicas para passar para a gente, tá? E mais uma vez meus parabéns aí. Desculpa não ter conseguido entrar antes aí na reunião. Muito obrigado aí, Pedro. É ótimo falar com você novamente. Excelente pergunta. Você está se referindo a ramificadas de ilíaca interna, não é isso? Sim. Na verdade, assim, existem, né, fatores anatômicos muito bem determinados, né? Realmente tem um trabalho do Gustavo em que ele comparou a ramificada da Zenit com a ramificada da Gore, e em que casos você poderia aplicar as duas, em que casos você poderia aplicar cada uma. Então, existem, na verdade, 3 grupos, né? Analisando apenas esses 2 dispositivos. Grupos que só podem usar Zenit, grupos que só podem usar a da Gore, e grupos que comutam, né? Particularidades anatômicas
em que você pode usar ambas, né, ou os outros dispositivos. Eu acho que o princípio básico, né, é primeiro realmente ver que dispositivo casaria melhor com aquela anatomia individual do paciente, né? E aí tem outra discussão também, né, que a gente não abordou ainda aqui, né, que estente de ligação usar, né, para conectar os diversos dispositivos às artérias ilíacas. Então, no momento, também temos uma série de perguntas que a literatura ainda não oferece resposta, porque, enfim, ainda não conseguimos comparar todos esses dispositivos nessas situações anatômicas. Acho que o mais importante é olhar o planejamento como um todo, né? Planejar, pegar, eu acho que é muito importante, o pessoal que trabalhou com a gente sabe, a gente pegar a angiotomografia, olhar, fazer um projeto, pensar bem sobre aquilo, cada medida de cada ponto do projeto, e aí comparar com as restrições, porque não existe dispositivo ideal, não existe dispositivo perfeito, e comparar essas informações anatômicas com cada dispositivo, né, de uma maneira geral. A gente sabe que a plataforma agora tem uma certa flexibilidade, mas tem muita limitação em relação a comprimento, distância da renal para a artéria ilíaca interna também. Então, acho que as diversas plataformas se somam. E é importante você ter vivência, né, com cada uma. A plataforma da Zenit tem muita solidez na liberação também. Doutor Arne Alberto. Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que nós estamos chegando no tempo que nós tínhamos previsto para a duração da nossa primeira conversa entre amigos aqui, que eu acho que é a melhor coisa, né, Bernardo? Vamos manter Clube da Artéria, primeiro Clube da Artéria. Da Artéria, né? Posso fazer o encerramento ou não? Claro, só lembrando que esse, como o doutor Arno falou, é o primeiro de vários eventos que nós estamos planejando. Agradecemos a presença de todos, contamos com a presença de vocês nos próximos. Passo agora a palavra ao doutor Arno aí para o encerramento. Também gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Nós chegamos praticamente a 100 participantes, que foi muito mais do que nós tínhamos pensado, que dirá sonhado, né? Então, realmente, tem praticamente 2/3 ainda estão presentes até agora, o que comprova realmente o sucesso da iniciativa Bernardo, que foi totalmente sua, e nós, obviamente, demos o apoio que ela merecia e merece. Esse trabalho vai continuar, vocês vão receber os convites para as próximas lives. Gostaríamos que todos pensassem nas suas dúvidas e contribuições, sobretudo contribuições. Isso aqui é um encontro entre amigos que têm experiência e os que ainda estão adquirindo experiência, para a gente poder melhorar a qualidade da cirurgia vascular brasileira, que é uma das mais altas do mundo, e que aproveitar esse tempo tão difícil que todos nós estamos passando de uma forma útil que engrandeça a todos nós. Eu, como moderador, o Alberto também mas acho que ele vai concordar comigo, eu gostaria de fazer 2 considerações finais. Uma é a pergunta, eu andei lendo as perguntas de todos que mandaram aqui no bate-papo, e uma das que mais surgiu é até que diâmetro é seguro usar uma bell bottom. Isso é a minha opinião pessoal, baseada na experiência que nós temos, é que provavelmente até uma ilíaca de 18 milímetros é muito seguro implantar uma bell bottom, desde que a gente tenha um comprimento de pelo menos 2, ideal 3 centímetros de ilíaca para fazer esse ancoramento. Ou seja, uma bell bottom de até 20, talvez 23. Eu não passaria disso. Até porque, quando a ilíaca é mais calibrosa do que isso, você pode mais facilmente usar uma ramificada. Então, diâmetros maiores do que 18 milímetros, na verdade, eu acho que elas devem ser preferencialmente tratadas por outras técnicas. Todas elas foram lembradas aqui pelos que se manifestaram. Ela pode ser a mais, digamos assim, ideal, seria a ramificada. Nós temos que pensar também na revascularização retrógrada, que o nosso serviço tem uma das maiores experiências do mundo. Vimos agora, essa semana, publicar um trabalho de 17 casos, né? Nós temos 20
24 ou 26, lá sei eu. Grande parte disso estão também na tese de mestrado do Bernardo, está publicado, a técnica REP. Nós temos que pensar nas possibilidades cirúrgicas, que são incomuns. Eu, por acaso, sei, nós fizemos 7 revascularizações cirúrgicas hipogástricas. Elas são ímpares em termos de perviedade tardia. Nunca entupiu nenhuma das que eu tivesse conhecimento. Mas é uma cirurgia aberta e, embora limitada no reto peritônio, ela não é fácil. Ela exige bastante habilidade de quem faz. E não devemos esquecer também da possibilidade de embolização. Se você tem uma hipogástrica pérvia de um lado, você tem uma certa segurança grande em embolizar o outro lado e estender o teu ramo ilíaco até a ilíaca externa e ter aí um selamento muito bom. Então, acredito que são as considerações finais que eu gostaria de fazer. Agradecer a presença de todos. E nós começamos pontualmente às 8 e vamos fechar pontualmente às 9h31. 1 minuto eu falei a mais do que eu queria. Bernardo? Bom, Alberto quer falar alguma coisa? Eu acho que eu fiquei super feliz de ver todos os seus amigos. Eu acho que você deveria convidar a apresentar trabalho. Esse é um modo fraterno de dialogar sobre argumentos. E cada um tem a sua história. Tem pessoa que gosta mais da parte venosa, mais da parte arterial, mais das coisas complexas, mais coisas mais simples. Acho que cada um deve apresentar, cada um deve ser interessado a mostrar o trabalho. Se você tem coisas, fale com Bernardo para poder condividir, todo mundo junto. Perfeito. Exatamente. Então, todos convidados. Enfim, o objetivo aqui é um espaço democrático para todos, enfim, que tiverem interesse aí em compartilhar um relato de caso complexo, alguma nova técnica. O espaço está aberto. Bom, muito obrigado a todos. Uma boa noite. E, enfim, nos vemos aí no próximo Clipe da Artéria. Aqui que também ficou assistindo. Ele que me puxou. Mas pode dar um tchau a todos aí que estão te vendo. Tchau, Ana. Tchau, Ana. Boa noite, Ana. Boa Tchau noite a todos os amigos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, Ceola. Um abraço. Boa noite, doutor Ceola. Boa noite, doutor Arno. Ana, Alberto, Bernardo. Saudade, Marise. Boa noite. Nós vamos ver depois que passar o coronavírus. Saudade. Boa noite a todo mundo também. Tchau, hein? Tudo de bom. Tchau. Henrique Salas. Tchau, Henrique. Grande mentor, grande Boa amigo. noite, Ana. Boa noite, querido. Não estou vendo a Ana. Aqui. Atrás do doutor Arno. Eu não tô vendo. Só dá Alberto aqui na minha tela. É italiano, né, tio? Opa, agora sim. Boa noite. Boa noite. Tchau. Um abraço. Tchau.